Boa noite, turma. Hoje, nossa aula de Sociologia, espero que vocês gostem. O tema é muito bom. Vai falar sobre a introdução da Sociologia, como que ela surgiu, por que ela surgiu. São fatos bem interessantes, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Gostaria demais, do fundo do meu coração, que todos vocês compreendessem. A apostila está no grupo, é uma apostila com, acredito que mais de 40 páginas. Hoje os temas abordados vão da página 1 até a página 7, tá certo? Então, muito boa noite, vamos lá. Temos uma apostila para a gente poder sintetizar o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá, introdução à nossa sociologia. A palavra sociologia, pessoal, ela foi criada pelo pensador francês Comte, Auguste Comte. A palavra sociologia é híbrida, ela é formada por duas línguas, o latim e o grego, não é isso? Que juntos formam o estudo do social ou estudo da sociologia. Os conceitos da sociologia. A sociologia possui uma infinidade de conceitos para identificá-la e explicá-la, diferenciando-a de outras ciências ou tipos de conhecimento. Vejamos alguns conceitos segundo alguns sociólogos. Para Durkheim, a sociologia é a ciência das instituições. Para Summer, a sociologia é a ciência da sociedade. Para Gilding, a sociologia é a ciência dos fenômenos sociais. Tem outros conceitos, pessoal, tá? Existem vários conceitos de o que é a sociologia. Porém, o que eu mais concordo é que a sociologia é o estudo do indivíduo dentro de um grupo social. Na minha opinião, esse conceito é o mais completo, porque nós, enquanto indivíduos, podemos mudar a sociedade e também a sociedade pode nos mudar, tá bom? Continuando aqui. Alguns sociólogos brasileiros, tem Carlos Benedito Martins. A sociologia é resultado de uma tentativa de compreensão de situações sociais radicalmente novas pela então sociedade capitalista. Para Costa Pinto, a sociologia e o estudo científico da formação, organização e transformação da sociedade humana. Esses dois, eu achei o pensamento deles interessantes, mas existem outros sociólogos brasileiros. Objetivo, objeto e campo de estudo e importância. O objetivo da sociologia é aumentar o máximo de conhecimento do homem e da sociedade através das investigações científicas. Já o objeto de estudo da sociologia é fenômeno social. Tudo que acontece na sociedade, todos os fenômenos que acontecem, isto é tudo aquilo que se refere às relações entre pessoas, suas questões nos seus grupos sociais e entre os grupos, dinamizando a sociedade como um todo. O campo de estudo da sociologia é a sociedade como um todo, envolvendo todas as particularidades, sejam em características políticas, econômicas, sociais, culturais e históricas, ou seja, tudo que envolve a sociologia, o comportamento das pessoas, vai fazer parte do campo de estudo da sociologia. As relações das pessoas, as mudanças de comportamento, tudo isso influenciará o estudo da sociologia. Sociologia e as demais ciências. Nós temos a economia, as ciências políticas, a antropologia. Elas três são as ciências que mais colaboram com a sociologia. A economia estuda as atividades ligadas à produção, distribuição, circulação de bens e serviços.
A ciência política estuda a distribuição de poder nas sociedades, bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. A antropologia estuda e pesquisa as semelhanças e diferenças culturais entre vários agrupamentos humanos, assim como a origem e a evolução das culturas. A economia de um povo, ela mostra muito como que essas pessoas vivem em sociedade, tá? Se elas têm uma economia mais organizada, a vida, a saúde dessas pessoas vai ser demonstrada claramente. Por exemplo, quando fala em distanciamento social, eu observo que os jornalistas ficam maluquinhos, tentando mostrar que nós devemos ficar a 1,5 metro no mínimo e tal. E as pessoas que vivem nas favelas, que vivem numa casa onde tem, às vezes, que dividir cama, rede, num espaço mínimo, às vezes de uma sala e um quarto, um banheiro bem no meio. Às vezes eu fico pensando, como que fala em distanciamento social uma população imensa igual a nossa, onde as pessoas ainda são muito pobres e que às vezes vivem tudo amontoadas. Isso, de vez em quando, tem alguns canais de TV que tem sociólogos explicando como que as pessoas entendem isso. As pessoas às vezes até se assustam. Não, dessa forma então nós estamos todos mortos, vamos ser dizimados pela doença, porque não tem como mudar totalmente o comportamento. A ciência política estuda a distribuição do poder, né? Bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. Por exemplo, um governo bem estruturado, normalmente o povo é estruturado também. Normalmente nós seguimos os nossos líderes, pensem sobre isso. A antropologia estuda e pesquisa as semelhanças e diferenças culturais entre os povos. Isso aí já falei, nossa cultura é uma. A cultura das pessoas que vivem, vamos supor que em Tucuruí a cultura já é diferente. Uma coisa que quando eu mudei de Tucuruí para um novo repartimento, eu observei. Aqui nós não temos o hábito, a cultura de ouvir programas de rádio. O povo de Tucuruí, eles param na hora do almoço para assistir, para ouvir, quer dizer, os programas da rádio, principalmente voltados para falar sobre a economia da cidade, a política, como que está, os problemas sociais, a violência. Então, esse é um comportamento social, é uma cultura diferente, tá? Só exemplificando. O ser sociológico e o ser biológico. Observando a sociedade, percebemos que as pessoas caminham, correm, dormem, respiram. Isso é biológico, faz parte da nossa biologia, do nosso biotipo. Mas as pessoas também cooperam umas com as outras no trabalho, recebem salários, descontam cheques, entram em greves, e isso aqui já é comportamento sociológico. São essas atividades que fazem o homem um ser sociológico e que merecem toda a atenção da sociologia enquanto ciência que busca a compreensão e explicação dos diversos tipos de relações sociais. Os principais temas sociológicos, tá? A família, os amigos, o trabalho, a cultura, ideologia, cidadania, política, economia, isto é, todos os níveis de relações sociais fazem parte do estudo da sociologia. Como, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora, nessa pandemia, já está sendo, com certeza, observado, analisado, estudado por grupos de antropólogos, de sociólogos, porque, com certeza, as nossas atitudes, elas irão mudar
os nossos comportamentos irão mudar, nossos comportamentos sociais irão mudar. E uma coisa que eu estive analisando esses dias é que nós adultos, nós temos mais resistências às mudanças, porém as crianças elas se adaptam com mais facilidade. Hoje eu assisti o jornal e tem alguns países, eu não lembro qual era o país, que as crianças já estão retornando para a escola. E antes de entrar na escola, as crianças têm que medir a temperatura, limpar os sapatos, um tapete com álcool em gel, tem que lavar as mãozinhas, tudo isso, e as crianças já se comportam assim como se aquilo fizesse parte já da rotina delas de algum tempo. Já nós, aqui mesmo, eu fico observando, eu venho de casa aqui para a escola e eu observo que eu ainda vejo muitas pessoas sem máscara, né? E é porque está sendo cobrado direto. Aí, continuando, isso são temas que, com certeza, temas que vão ser estudados na sociologia futuramente. A sociologia em nosso cotidiano. Fazemos parte de um sistema estrutural e conjuntural no qual precisamos compreender e descobrir muitos fatos, ou seja, os problemas, né, que ocorrem em nossa vida diária. Está ligado a condições sociais. É nesse conjunto de relações sociais que a sociologia busca compreender e explicar a sociedade, nossa complexidade, antagonismo, harmonia, crises e etc. Tudo que está acontecendo na nossa sociedade atualmente, pessoal, serão filtrados, serão encontrados os problemas, os fatos mais marcantes, mais relevantes, que com certeza serão criadas dinâmicas para estudar esses indivíduos e entendê-los. Mais à frente nós teremos vários materiais onde vão mostrar quais as mudanças de comportamentos mais comuns aconteceram agora na pandemia de 2020. História do pensamento sociológico. A busca de compreensão e explicação das sociedades, pessoal, de modo sociológico, já acontecia já antes, bem na idade ainda, no período medieval, na idade moderna. Porém, naquela época, as pessoas acreditavam muito que Deus e a natureza explicavam tudo. Então, não precisava ter uma ciência para explicar o nosso comportamento, tá? Tudo isso foi acontecendo gradativamente, tudo, até chegar nas épocas da Revolução Industrial, quando os seres humanos mudaram muito seus comportamentos, como, por exemplo, a mudança da área rural para a área urbana, a mudança de plantar, colher, para produzir, para confeccionar produtos industrializados. Essa mudança de comportamento também fez com que os donos dessas fábricas, dessas indústrias, começassem a extrapolar na questão da carga horária dos seus empregados, dos seus operários. E isso fez com que as pessoas também mudassem outro comportamento, começassem a se revoltar, a reclamar, a querer lutar pelos seus ideais, pelos seus direitos. Então, daí já surgiu outra mudança de comportamento. Vocês observam que daí então surgiu a necessidade de existir uma ciência para estudar o comportamento dos seres humanos. Aqui o nascimento da sociologia, Revolução Industrial, Revolução Francesa, instalação do capitalismo. Aí bem no meio a burguesia, ou seja, os donos das fábricas, das empresas, do maquinário, e a instalação do capitalismo que visa sempre o lucro. Revolução Industrial, como eu acabei de falar para vocês, as cidades, indústrias, fim da sociedade servil, ou seja, o fim do senhor feudal, lá na época do feudalismo, maciça migração das pessoas para a cidade, jornada de trabalho de 12 horas sem férias. A cidade de Manchester, no século XIX, houve um aumento assustador de prostituição, suicídio, alcoolismo, infanticídio, criminalidade, violência.
tifo, cólera, miséria. Tudo isso levou as pessoas a começar a querer lutar por algo, querer melhoria. Quando você muda de atitude, você muda de comportamento, o grupo que está próximo de você, às vezes não observa, mas depois começa a ser uma influência. Então, começaram a ter a tal da solidariedade, tá? O que mantém os seres humanos unidos é a solidariedade. Se eu penso como você, eu sou solidária a você. Mas o que é mesmo sociologia? A sociologia é uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Daí foi obrigado a criar uma ciência para estudar o comportamento das pessoas. Por que as pessoas estavam agindo daquela forma, né? Aí nasceu a sociologia com Auguste Comte. A ciência, o Estado laico, darwinismo, a psicanálise, a sociologia, tudo isso junto, aí teve que criar uma explicação da realidade através da observação dos fatos. O que está realmente acontecendo? Por quê? Aí nós encontramos a Émile Durkheim, que mais na frente nós vamos estudar um pouco mais, Karl Marx, Engels, Max Weber. Aí olha o que eles escreveram: vida coletiva gerida acima e fora dos indivíduos, ou seja, a consciência coletiva. A partir do momento que vários indivíduos se juntam, o pensamento de um junto com o pensamento de todos, se for um pensamento comum, gera-se um pensamento coletivo, um fato que vai já mexer com a consciência coletiva. Marx e Engels, o domínio de uma classe sobre a outra, ou seja, de certa forma, pessoal, nós somos dominados, tá? Quem tem menos tem que vender sua força de trabalho para quem tem mais. A ação individual como ponto de partida. A nossa ação individual vai ser o começo de uma nova jornada. Émile Durkheim e a teoria positivista da sociedade. Ele transformou a sociologia em ciência, metodologia e objetivos de estudo, porque para estudar os seres humanos, teria que organizar uma ciência com uma dinâmica, com uma metodologia que pudesse mostrar os porquês dos comportamentos diferenciados e suas causas, né? Aí está aqui o exemplo, né? Indivíduo mais indivíduo mais indivíduo, uma consciência coletiva, a consciência individual de cada um, a consciência coletiva que permite, né, uma organização social. O objeto, fato social, a coerção, né, quando nós somos obrigados por alguma coisa a fazer algo, a exteriorização, mecanismos, pontos independentes da vontade do indivíduo, a generalidade aplicada a todos ou à maioria. Aí os fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção. Por exemplo, nós somos teimosos. A Organização Mundial da Saúde advertiu várias coisas que nós deveríamos fazer, mas nós ainda teimamos, né? Por exemplo, não usar máscara, tomar remédio descontroladamente, com medo, em vez de ir ao hospital e saber o que precisa realmente. Então, para que as pessoas cuidassem melhor da saúde, o governo estabeleceu regras. Vamos multar, vamos cobrar, vamos prender as pessoas que desrespeitassem o que estava sendo previsto. Então, isso é uma forma de correção, tá? De coagir as pessoas a fazer o que o sistema quer. Embora seja uma coisa que seja para o bem das pessoas, mas é um jeito de fazer com que as pessoas respeitem as regras. E isso, futuramente,
vai mudar o comportamento dessas pessoas, é óbvio, né? As atitudes da gente mudam, tá? Então, vamos continuar. Como eu falei agora há pouco, como que as pessoas se mantêm unidas? Através da solidariedade. Se de repente eu não concordo com algo, eu vou explicar para as pessoas próximas a mim, algumas vão ser solidárias e outras não. Então, a partir do momento que eu tenho várias pessoas que ouviram a minha reclamação e concordaram comigo, então isso vai me tornar forte, tá? Esse grupo que eu estou formando se tornará um grupo forte. Grupo profissional ou corporação, responsável pela moral das novas sociedades. O poder moral capaz de manter os egoísmos individuais, de conter, né, de evitar os egoísmos individuais, de manter no coração dos trabalhadores um sentimento mais vivo de solidariedade comum, de impedir que a lei do mais forte se aplique. Aqui entra a questão das greves, né, das manifestações dos trabalhadores. Quando um grupo de trabalhadores se revolta com baixos salários, carga horária excessivas, se de repente todos eles se unirem e forem reivindicar, suas reivindicações serão ouvidas. Porém, quando um grupo não se une e se manifesta e cobra, normalmente não ganha. Eu fico observando quando tem greve dos bancários. A partir de hoje, pessoal, prestem atenção nisso. Quando tem greve dos bancários, os bancos fecham de norte a sul do país. E normalmente os salários deles são organizados depois, ou são reajustados depois. Por quê? Porque eles se unem, eles são solidários uns com os outros, realmente. Agora eu vou falar da minha classe. Quando tem greve para professores, uns vão para a rua e outros ficam em casa ou na escola. E sim, e aí? O que acontece com o salário dos professores? Quero que vocês pensem sobre isso. É só exemplificando para ficar mais animado, tá bom? A ação social, o papel da sociologia, a captação da relação de sentidos da ação humana. Ou seja, tudo que nós fazemos, nossas relações uns com os outros, vão tornar uma ação que vai valer dentro da sociologia, vai ter um impacto. Alguém vai saber o que foi que houve com aquele grupo, por quê, quais foram os fatos, quais foram os problemas que fizeram com que aquele grupo se manifestasse daquela forma. Aí o papel do sociólogo, criar modelos racionais. Quanto mais racionais, mais previsíveis, você vai saber como agir com essas pessoas. Não há neutralidade científica. Quando vocês forem conversar com uma pessoa que seja formada em sociologia, observe como ela te observa, veja como ela olha para você. Normalmente, as pessoas que estudam o comportamento dos indivíduos, elas sabem até onde elas podem ir com você para conseguir que você seja convencido por ela. Eu já trabalhei com uma pessoa assim e eu lembro muito bem que ela nunca deixava de conseguir conquistar, de convencer um grupo a fazer o que ela queria, porque ela tinha um livro onde estava lá como que se comporta uma pessoa agitada, conversadeira, igual a Eliette. Então ela parece que ela anotava na agenda dela passo a passo, e por mais que eu estivesse não muito a favor daquelas ideias, mas ela me convencia indo pelos meus pontos fortes e pelos meus pontos fracos. Isso aí é um caso assim que eu aprendi convivendo com essa pessoa. A sociedade e o poder. Racional legal, todo mundo junto, todo mundo igual. Tradicional, um manda e o outro obedece. O carismático é o poder mais preocupante na minha opinião.
Às vezes, pessoal, muito bom a gente prestar atenção nisso. Às vezes tem pessoas que querem mandar, então elas se vestem, elas passam a aparecer com um carisma que abrange a classe que ela quer atingir. Vamos supor, quero atingir o maior número de pessoas pobres, então o nosso país ele é repleto de pessoas pobres, então essa pessoa vai ser eleita, porque se vai se parecer com um pobre, se vai conversar com um pobre, vai atingir o carisma daquelas pessoas. Aí tem a questão, eu sou mulher, então eu vou atingir todas as mulheres. Outra, eu sou negro, vou me candidatar e vou atingir todas as pessoas negras que são rejeitadas na sociedade e tal. Pensem assim, se eu vou colocar o poder na mão de alguém, eu vou ver se as propostas que essa pessoa tem vão me favorecer. Se as propostas delas são boas para a educação, para a saúde, para o trabalho, então essa é a pessoa que vai me representar. Não vão pela questão carismática não, porque o Brasil já tem problemas demais. Aí nós temos aqui Karl Marx, que nasceu em 1818, judeu, na Alemanha, filósofo, jornalista, historiador, economista, e o mundo que ele percebeu, um mundo de pobrezas, de riqueza contra os pobres, capitalismo, burguesia contra a classe mais baixa, o mundo que ele ajudou a criar, mundo de pessoas que sabiam gritar os seus direitos e cobrar melhorias para as suas vidas, ok? Um pensamento dele, os filósofos interpretam o mundo de diferentes maneiras, porém ele acreditava que o importante era transformar o mundo num mundo melhor, um mundo onde as pessoas pudessem ter mais dignidades. Conceitos fundamentais, a relação de trabalho. Dentro da sociologia é bom a gente entender isso aqui, porque tanto em história quanto em geografia, filosofia, a gente sempre vai ouvir falar sobre essas questões, tá bom? Escravidão. O escravo era uma propriedade do senhor. Na servidão, o servo ainda não era livre. Trabalho assalariado, nós vendemos o nosso trabalho. No capitalismo, o trabalho transforma-se em mercadoria. Na manufatura medieval, o preço era justo. No capitalismo, o povo visa o lucro. Aí nós temos a alienação. Não podemos ser alienados, pessoal. Alienado é aquela pessoa que ela não se qualifica, ela não busca conhecer. Eu sempre falo, um jeito da gente evitar a alienação é ler. Tá falando sobre um assunto? Pesquise. Porque o Covid, isso, aquilo, outro, não sei o que. Vou pesquisar. Pesquisa. Se você tem um celular com internet, pesquisa. Se você tem um computador, pesquisa. Se você tem livros, leia, que é o melhor modo de você não ser uma pessoa alienada. Alienada é aquela pessoa que pensa o que os outros querem que ela pense. Por favor. E uma das formas de alienar as pessoas atualmente na questão do capitalismo, é a propriedade privada, ou seja, eu tenho a minha propriedade privada e eu emprego você. Você tem que fazer o que eu quero que você faça, eu quero que você pense o que eu quero que você pense da minha forma. E ponto final. A mais-valia, o aumento de valor, trabalho não remunerado pelo patrão. Como ampliar a mais-valia? O aumento de tecnologia ou de jornada de trabalho. Está acontecendo atualmente, com essa pandemia, muitas pessoas que poderiam estar até ajudando as outras pessoas, as menos favorecidas, eles estão enriquecendo cada vez mais. De que forma? Estão fazendo o seguinte, você trabalha, você ganha um salário mínimo.
Se você ganha um salário mínimo, agora durante a pandemia, eu vou diminuir o teu salário para meio salário. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas vai ganhar meio salário. Aí a pessoa, mas por que não? Por causa da pandemia. Simplesmente não tem explicação. Eu estou falando esse fato, esse problema, porque isso está acontecendo na minha família mesmo. Minha sobrinha mora em Congonhas. Ela é secretária de uma empresa de lajotas, cimento, essas coisas. Ela continua trabalhando diariamente, mas o patrão dela diminuiu o salário dela pela metade. Aí ela foi perguntar, mas por que a loja continua vendendo? Não, mas nós estamos numa época onde nós temos que guardar, porque futuramente podemos ter outros problemas. Aí, resultado, a menina está passando necessidade, não pode viajar no momento, tem que continuar trabalhando. E o patrão? Será que o patrão dela está tendo algum prejuízo? Não. Ou seja, essa época é uma época que muitas pessoas que são extremamente capitalistas estão lucrando cada vez mais. Tá, pessoal? Então, classes sociais, proletariado, não detentores de meio de produção, e a burguesia, donos do meio de produção. Ou seja, eles mandam e a maioria tem que obedecer. Proletariado somos nós, pessoas que trabalham para outras pessoas, principalmente para as empresas privadas, ok? A burguesia, no caso, é o Olympus, e eu sou a proletária. E vocês, são burgueses ou proletários? Ai, pessoal. Aí nós temos uma atividade, viu, pessoal? Conteúdos abordados na apostila de Sociologia, da página 1 a 7. Enviar até o dia 10 de junho. Resolução das atividades nas páginas 2, 4 e 7. Tá bom? Eu gostaria, pessoal, que todos vocês que ainda não enviaram atividade para mim, enviem, porque eu estou preocupada, porque tem algumas pessoas que ainda não enviaram atividades. Lembrem-se, as aulas de vocês nesse semestre vão encerrar 30 de julho. Então, se vocês deixarem para enviar as atividades nesse novo formato que nós estamos trabalhando só no final, nós não vamos dar conta de finalizar os trabalhos com vocês. Então, todas as aulas que eu tenho, eu aviso, até data tal, justo para não deixar vocês atribulados com as outras disciplinas. Porém, tentem enviar antes. Das primeiras aulas que eu tive até agora, eu não recebi atividade da maioria. Eu recebi atividade de 3 pessoas apenas, tá? Os outros não enviaram ainda. Então, por favor, me enviem as atividades, tá? Então, agora eu vou deixar vocês com um vídeo de Sociologia e até amanhã, se Deus quiser. Olá, bem-vindos à primeira aula da série Passo a Passo de Sociologia. Nesta aula vamos falar sobre o que é Sociologia e como surgiu. O que é Sociologia? Primeiro precisamos entender que a Sociologia é uma ciência. E como ciência, ela precisa obedecer a uma metodologia e ter um objeto de pesquisa. A sociologia, por ser uma ciência, não pode ser uma teoria definitiva, ou seja, ela deve estar em constante evolução de pensamento e reflexão, como também não pode ser obra de um único autor. E como surgiu a sociologia? As revoluções industrial e francesa foram responsáveis pela transformação da sociedade europeia do século XVIII. Essas transformações ocorreram de forma econômica, política e cultural. Na verdade, a sociedade europeia estava sofrendo uma transição do modo de vida feudal para o modelo de vida industrial. E essa transformação gerou, primeiramente, crescimento demográfico, mudanças no modo de trabalho, surgimento da classe trabalhista. Quanto ao crescimento demográfico, ele ocorreu por causa da migração dos camponeses, que, em busca de uma vida melhor, aglomeravam-se os centros urbanos atrás de emprego. Isso gerou problemas como moradia, saneamento, doenças, marginalidade, crescimento da criminalidade,
alcoolismo, homicídio, desemprego, miséria, entre outros problemas. Quanto às mudanças no modo de trabalho, com a expansão do comércio, gerou uma necessidade maior de produtividade. E isso fez com que o trabalho fosse fragmentado e o trabalhador perdesse o domínio da fabricação, se tornando somente parte de um processo de produção. Em outras palavras, eu quero dizer que um único trabalhador construía o seu produto com as suas ferramentas e cobrava um valor por isso. E com a industrialização, esse mesmo produto teve a sua fragmentação por vários trabalhadores, que ganhavam um salário fixo para produzi-lo, de forma que aumentava significativamente essa quantidade produzida. O sistema industrial gerou um fato muito curioso na sociologia, que é a formação de classe. Neste contexto, podemos dividir as classes como as dos empresários, que possuem os meios de produção, ou seja, toda a infraestrutura, e os trabalhadores que possuem unicamente a força de trabalho. Os trabalhadores, percebendo isso, começaram a ficar descontentes com as condições de trabalho e baixos salários. Isso fez com que a classe trabalhadora se organizasse para lutar e conquistar novos direitos, surgindo então as associações trabalhistas e principalmente os sindicatos, que são conhecidos até hoje. Todo esse contexto social que foi dito despertou a necessidade de uma reflexão exclusiva da sociedade. Desta forma, surgiu entre os próprios militantes políticos os primeiros percussores do pensamento social. Dentre os diversos pensadores da época, podemos destacar 3: Auguste Comte, Émile Durkheim e Max Weber. Comte foi o primeiro a propor um estudo exclusivo da sociedade, através do que ele chamou de positivismo. Isso daí, mais à frente, vamos colocar um vídeo falando exclusivamente sobre o positivismo de Comte. Agora, Durkheim, considerado por muitos como fundador das ciências sociais, defende que a sociologia, para se tornar ciência, precisa de um objeto de estudo exclusivo, que é o fato social. E Weber defende que o papel do sociólogo seria compreender aquilo que ele chama de ações sociais. Tá? Não se preocupe, porque logo adiante aqui nos próximos vídeos nós vamos tratar de cada um desses 3 pensadores, ok? Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like, que isso incentiva muito o nosso trabalho. Caso você queira o material escrito dessa aula, eu vou disponibilizar um link para que você possa adquirir logo abaixo.